Muito bem, meus prezados alunos e alunas, estamos de volta com a segunda parte da nossa aula. Me acompanhe aqui. Estamos falando sobre mecanismos de regulação em saúde, parte 2, aqui do nosso curso de MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde. Nós fechamos o último bloco, eu estava falando que nós estamos tratando dos mecanismos de regulação em sistemas, em saúde, para que este hospital, no qual eu trabalho, no qual eu sou o gestor, você pode observar que ele vai facilitar, conforme nós falamos, vai agregar valores, vai facilitar o atendimento, porque esse conjunto de serviço, conforme eu falei, deve ser sistematizado. E aí eu vou ampliar isso. Sistematizado com base nos mecanismos de regulação da saúde e, por que não dizer, sistematizado em razão do seu planejamento estratégico no atendimento àquele hospital, àquela clínica. E quando a gente fala em auditoria hospitalar, é sempre importante você observar que a auditoria hospitalar vê o hospital é visto como uma empresa prestadora de serviço. E você vai se lembrar que nas aulas anteriores, quando a gente estava discutindo sobre esse assunto, eu disse que o hospital particular é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu falo muito isso porque a auditoria está muito ligada com a questão da prestação do serviço médico hospitalar. Eu falo isso porque a gestão é muito importante, já que nós estamos falando num hospital que é um prestador de serviço, eu preciso ter uma visão ampla, conforme eu falei para você, e isso se exige de um bom gestor, de uma excelente gestora, para que ela possa exercer as suas atividades ou ele possa exercer suas atividades com competência. Então, isso exige de nós um estudo sempre árduo, um estudo que vai exigir de mim uma visão, ampla de toda a atuação do hospital. Poxa, professor, mas o hospital é muito complexo, claro, e você, cursando MBA em Administração Hospitalar, você tem e está tendo uma visão ampla também dos diferentes pontos da atuação do gestor e daqueles setores para que você possa sentar com o colaborador de um determinado setor, de um determinado departamento, e você pelo menos entender o que ele está falando e você ter subsídios para discutir com ele, para apresentar também o seu ponto de vista. Então, nós estamos falando da auditoria em saúde, o gestor hospitalar, o administrador hospitalar, a gestora tem que saber, tem que conhecer a função do gestor, tem que entender de mecanismos de regulação em saúde, tem que entender de compliance em saúde, que a gente trabalhou esse módulo. Olha, para quê? Para que você entenda que o hospital é uma empresa. Claro, guardadas as devidas proporções, mas não deixa de ser uma empresa. E o hospital precisa ser uma empresa saudável. Olha que coisa interessante, o hospital precisa ser uma empresa saudável. Não pode ser, o hospital cuida da saúde, quer dizer, na verdade os profissionais da área da saúde cuidam da saúde do paciente, mas o hospital precisa ser uma empresa saudável. Me acompanha aqui, ó. Em decorrência da privatização de empresas estatais e da manutenção da ideia de competição entre concessionárias na prestação de serviços públicos, entendeu-se como necessário regular as atividades objeto de concessão para assegurar a regularidade na prestação dos serviços e o funcionamento equilibrado da concorrência. Tá?
eu quis repetir essa ideia exatamente para mostrar para você que é importante que nessa competição, o hospital que você administra, a clínica que você administra, esteja bem colocada. Por isso, esteja bem colocada no sentido de que ela vai ser referência. Ela estará efetivamente, né, dentro da sistematização, ela está bem representada no mercado. Quando as pessoas falarem da clínica, quando as pessoas fizerem referência ao nome de um hospital, o seu está lá, né? Vai ser referenciado. Por quê? Porque você tem uma boa estrutura, você tem um acolhimento do paciente que, desde a entrada dele ao hospital, você já sabe qual vai ser o fluxo, desde o atendimento, desde da comunicação, né, da recepção, do envio do documento, da comunicação para o médico, que existe já um paciente aguardando, então você tem todo aquele fluxo. Olha, então sempre que eu digo, são sistemas que nós implantamos para que haja sucesso. Então, quando eu falo do gestor, o gestor hospitalar deve olhar o hospital, deve olhar para o hospital, observando 3 aspectos importantes: a infraestrutura, os processos e os resultados. Eu tenho que olhar a infraestrutura, quando eu digo infraestrutura, eu estou falando na estrutura, eu estou falando nos processos, que a gente já trabalhou bastante, essas questões de implantação de processos e procedimentos, e, claro, resultados. Claro, eu preciso observar quais são os resultados que eu tenho obtido, os resultados que eu tenho alcançado. A partir daí, me acompanhe aqui, a regulação em saúde, a gente já falou, abrange o setor público e o setor privado. Esse conjunto de serviço deve ser sistematizado. Por isso que se fala em processos hospitalares e auditoria. Porque o gestor, quando tem processos já instalados, com base naquele planejamento estratégico que ele desenvolveu, já está, né, já conhece todo aqueles mecanismos de regulação em saúde. E quando você, gestor, você, gestora, você, administrador, conhece todos os mecanismos de regulação, ao organizar o seu planejamento estratégico, né, o seu planejamento, com o apoio da auditoria em saúde, que muitas vezes você trabalha com a auditoria até prospectiva, né, aquela auditoria que vê o futuro, quer dizer, já vai normatizar fluxos, por exemplo, de pagamento, vai fazer uma análise de todos os documentos, né? Principalmente, você lembra, da auditoria operacional. A auditoria operacional é aquela que acontece no lugar, em loco, ali, o auditor olhando os documentos, a nota fiscal, né, verificando o custo. Por isso que sempre uma pergunta recorrente que me fazem é se, quando se fala em auditoria em saúde, eu estou só falando do médico, só falando da enfermeira, só falando do dentista. Não, eu falo também do fisioterapeuta. Espera aí, professor, o fisioterapeuta atuando como auditor? Sim. Eu falo do nutricionista, até porque a auditoria, eu tenho auditoria na cozinha, por exemplo, porque eu estou falando de quê? Mecanismos de regulação. Então, para que eu implante, para que eu sistematize um planejamento estratégico no funcionamento da cozinha do hospital, eu preciso conhecer os mecanismos de regulação do funcionamento de uma cozinha no hospital. Eu tenho que conhecer a RDC da Anvisa,
eu tenho que verificar se a ANS fala alguma coisa. Essa questão é mais da Anvisa do que da ANS, mas eu tenho que pelo menos saber em que lugar, em que setor eu vou buscar, não é, essa orientação para eu poder sistematizar. Então, se eu, gestor hospitalar, tenho conhecimento, né, e eu sei como deve ser feito as coisas, eu sei quais são as resoluções, a RDC que trata daquele assunto, eu faço todo um planejamento estratégico, juntamente com os colaboradores do hospital. Porque eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em processo agora. Estou visando ao quê? Aos resultados. Então, a auditoria vai me ajudar. Por isso que eu falei da auditoria prospectiva. A auditoria operacional é aquela feita no lugar, que faz desde da análise do prontuário médico, a dispensação da medicação, como é feita. Isso compete a mim, né, gestor, né, ter essa visão para saber como é que funciona isso. Olha, seguindo aqui o nosso raciocínio. Auditoria hospitalar. Então, o hospital é visto como uma empresa prestadora de serviço. O hospital precisa ser o quê? Uma empresa saudável. Olha aqui o que nós estamos discutindo. Qual é a infraestrutura do hospital? Processos, resultados. Eu sempre penso na infraestrutura do hospital. Aí você deve estar perguntando assim, dizendo, mas professor, e se eu for trabalhar num hospital pequeno? Se eu for trabalhar numa clínica pequena? Ué, você é o gestor, você é a gestora. Quando você fala em mecanismos de regulação em saúde, para aquele hospital, por mais pequeno que ele seja, aquela clínica, por menor que ela seja, para ela estar funcionando, é porque ela cumpriu, no mínimo, as exigências legais. Vistoria, né? Cumpriu as resoluções da Anvisa, no que lhe é cabível, cumpriu a RDC da Anvisa, as resoluções da ANS, no que é cabível para o funcionamento daquela clínica hospitalar, daquela clínica odontológica. Então, quando eu falo em infraestrutura, pelo menos o mínimo que nós vamos ter é o mínimo. Não precisa ser uma tecnologia de ponta, mas pelo menos eu tenho que ter aquele tomógrafo funcionando. Aquele tomógrafo tem que funcionar, né? Sala de raio-x, puxa, você vai tirar o raio-x lá, né? Eu preciso ter toda a infraestrutura, por mais simples que seja, em funcionamento. É isso que a gente diz, infraestrutura. É aquilo, porque a função do gestor, conforme a gente sempre discutiu, não é transformar, chegar num hospital e dizer assim, qual é a quantia que nós temos aqui para investir nesse hospital? Aí é muito fácil, né? O papel do gestor, qual é? O papel do gestor é utilizar aqueles instrumentos que ele tem ali à disposição dele e fazer com que aquela estrutura funcione da melhor forma possível, de acordo com a capacidade daquele hospital. Porque eu digo que o gestor vence desafios quando ele consegue utilizar, né, de uma pouca estrutura ou de uma pouca infraestrutura, ele consegue utilizar, por meio da sua competência, a capacidade total daquele hospital pequeno, daquela clínica pequena, em que as pessoas gostam de ir lá. Né? Por quê? Porque ali tudo funciona. Então, eu não estou falando em capacidade tecnológica. Estrutura, eu estou dizendo em funcionabilidade, funcionar aquilo que eu tenho, funcionar aquilo que nós temos. Percebeu? E aí, seguindo o nosso raciocínio, o que pode ser auditado? Ambulatório, centro cirúrgico, limpeza e higiene, contabilidade, setor de compras, gestão de pessoas. Podemos acrescentar aqui, conforme eu falei, a cozinha. Não é? Então, coube ao Estado promover e regular o desenvolvimento
né? E não só ser responsável direto pela produção de serviços, de bens, de produtos e serviços. Então, eu que estou... Depois a gente vai falar sobre a regulação do SUS, porque nós temos a regulação do SUS e temos a importância também da regulação da ANS no desenvolvimento da aplicabilidade de emitir, né, ou de produzir esses mecanismos de regulação em saúde. Então, a função do Estado nesse sistema que nós temos aqui é exatamente fazer com que o Estado ofereça esses mecanismos. Olha, meu raciocínio anterior foi que coube ao Estado promover e regular o desenvolvimento, tá certo? E não ser apenas o responsável direto pela produção de bens e serviços na área da saúde. Quando ele passa isso para o particular, né, então, para isso, para essa situação, é importante que a operadora do plano de saúde esteja de acordo com esses mecanismos de regulação. Por quê? Porque você vai ter a criação, a existência, conforme teve, da ANS e da Anvisa, para realizar a fiscalização. O próprio Estado tem a função, né? Se você pegar lá o artigo 174 da Constituição Federal, você tem a supervisão do Estado. Como é que o Estado supervisa? Como é que o Estado fiscaliza? Como é que o Estado emite mecanismos de regulação em saúde? Por meio das agências reguladoras. Já que o Estado transferiu essa responsabilidade para o setor privado, a regulação, por exemplo, quando você pensa em regulação no ordenamento jurídico, né, porque isso sempre tem a ver com essa questão das leis, quando a gente fala em lei, fala em normatização, a função do Estado aqui, até mesmo de uma forma ampla, é exatamente executar as políticas públicas de orientação e planejamento da economia, com o objetivo de dar maior eficiência ao mercado por meio de intervenção direta nas decisões dos setores econômicos. E aqui eu tenho uma observação a fazer, é que quando a gente trata do hospital dentro do setor econômico, dentro dessa questão econômica, eu preciso entender que a função do Estado em relação ao hospital, em relação à clínica, em relação à clínica odontológica ou afins, é mais, vamos dizer assim, ela é muito mais, ela tem que ser diferenciada do que eu pensar em por exemplo, uma empresa, né? Porque eu sempre discuto isso com vocês, que quando a gente fala da prestação de serviço médico hospitalar, é diferente de uma empresa. Você imagine sempre aquela questão de quantos produtos nós oferecemos ao longo do dia num hospital. Quantas prestações de serviço um hospital tem. Então, é muito importante que isso esteja bem regulamentado, né? Então, eu tenho a regulamentação e eu tenho a regulação bem estruturada para que o hospital consiga, sim, atingir o seu objetivo. Então, essas agências reguladoras, eu não posso esquecer que são autarquias, né, de regime especial, foram criadas por lei, você viu que nós falamos isso, foram dotadas de poder de fiscalização e poder regulamentar. Então, elas caracterizam o quê? Caracterizam-se pela independência diante do poder executivo, porque não se submete a controle hierárquico. Então, elas criam normas para regulamentarem a matéria de sua competência. Então, veja a importância da atuação dos mecanismos de regulação em saúde. Isso, eu abri esse parênteses para mostrar para você que esses mecanismos de regulação
dentro da auditoria em saúde, serão apontados também determinadas falhas pelo auditor. E aí você precisa entender que ele pode fazer referência a uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, pode fazer referência de uma RCD de um departamento lá da Anvisa, por exemplo, né, de uma resolução colegiada. Então, você precisa estar sempre observando. O gestor hospitalar é aquela pessoa que observa efetivamente a engrenagem ou o mecanismo do hospital, se ele está funcionando, se ele está... Eu sempre digo que, usando uma expressão, uma forma figurativa, o hospital precisa caminhar para frente, né? O hospital precisa desenvolver, o hospital precisa crescer. E quando eu digo em crescimento, eu não digo só em crescimento financeiro, eu digo em crescer em todos os aspectos, para que, lógico, ele tenha lucratividade. Então, pequenas observações, né, que nós precisamos verificar, pequenos ajustes que nós precisamos fazer. E aí eu sempre digo, hoje a gente sempre fala muito em compliance em saúde. Por que o compliance em saúde? Porque eu preciso trabalhar, eu, gestor, preciso sempre trabalhar com o preventivo. Eu preciso trabalhar de forma em minimizar situações de risco, situação de conflito, pensar em riscos do paciente, pensar nos riscos dos profissionais da área da saúde que estão atuando, verificar se eu estou de acordo, né, com toda a legislação que envolve o hospital, que envolve a área da saúde. E eu fazendo dessa forma, eu, gestor, fazendo dessa forma, eu não tenho dúvida nenhuma de que o hospital como um todo vai ter uma saúde profundamente saudável, né? E aí, finalizo então a aula de hoje e estaremos no próximo encontro falando mais um pouco sobre aspectos importantes da auditoria em saúde. E logo, logo, iremos falar sobre acreditação hospitalar. Grande abraço, até a próxima aula.